Saúde, graça e paz seja multiplicada. Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar sobre Salmos 27, capítulo de número 2. Já vimos o capítulo 1 em outro estudo, agora vamos estudar 2 e 3 nesse estudo aqui. Diz assim, quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Vemos aqui então Davi em um cenário de guerra, um cenário hostil, onde os inimigos investem contra ele. Tem inimigos que investem contra nós, contra nossas vidas. Tem inimigos que gastam até dinheiro contra nossas vidas. Investe contra nós, mas não prevalecerão. Vemos aqui na história do rei Davi, quando os malvados, os meus adversários... Quem são os meus adversários? São aqueles opositores, aqueles que se opõem a tudo. Esses são os inimigos. Por que são inimigos? Eles não querem o nosso bem, não são amigos, eles querem o nosso mal. Então essas pessoas são usadas muitas das vezes por demônios. Lembra nos estudos anteriores que eu falei que o demônio ele quer possuir as pessoas para usar da autoridade. Ele quer usar a autoridade de governo. Então, na época do rei Davi, aqueles reis que existiam ali nas regiões próximas a Israel eram todos reis endemoniados. E eles queriam a cabeça de Davi de qualquer custo. Então, quando eles souberam que Davi foi coroado rei de Israel, na mesma hora eles subiram contra Israel para fazer guerra. Vamos ver aqui, 1 Crônicas 14 e 8. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Então, irmãos, existe uma guerra espiritual. O diabo já sabe as coisas espirituais que você está para receber na sua vida. Por isso, o diabo faz guerra contra você. O inferno se levanta contra você. É porque no mundo espiritual, ele já viu que você tem algo de Deus para receber. Então, ele faz guerra. Olha só o que nós vemos aqui. Os filisteus, eles viram que Davi foi ungido rei. Na mesma hora, eles subiram contra Israel para fazer guerra. A gente vê essa mesma história se repetindo quando Israel foi restabelecida como nação. No mesmo dia, Israel foi atacada novamente por aqueles países árabes ali da região. Então a gente vê que o inimigo ele está sempre querendo atrapalhar, sempre sendo nosso opositor, sempre fazendo de tudo para tentar minar os planos de Deus, mas ele sai sempre frustrado. Porque se você está com Deus, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então eles tropeçam e caem. Na época do rei Davi, eles ainda não tinham recuperado essa autoridade de chegar e expulsar um demônio, porque essa autoridade havia sido perdida por Adão. Mas o Messias recuperou essa autoridade para nós. Na época do rei Davi, quando o exército cercava, eles caíam por terra, Davi ia só lá com a espada e finalizava. Agora não, agora a gente pode orar e expulsar e aquele demônio sair e aquela alma ser liberta. A guerra espiritual ela é só espiritual mesmo. Você não precisa estar lutando fisicamente contra a pessoa. Naquela época precisava, porque a pessoa era possessa de demônios, não tinha quem expulsasse aquele demônio. Só se a pessoa morresse. E é o que acontecia nas guerras. Eles eram obrigados a pegar a espada, ir lá e finalizar, porque não tinha como. Os demônios não deixavam aquelas pessoas. Os filisteus se levantaram contra Davi para pelejar contra Israel. Qual é o filisteu que está se levantando contra a sua vida hoje, né? Tantos filisteus se levantando, pessoas demoniadas, querendo o seu mal, querendo te perseguir, só porque você tem Deus no coração. Mas essas pessoas vão cair por terra. Vão cair por terra. 1 Crônicas 14 e 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus,
nas minhas mãos entregarás. E o Senhor disse, sobe. Consultar a Deus para saber, né? Senhor, posso orar, posso agir, posso fazer alguma coisa? Aí Deus fala, vai, faça. E o que nós podemos fazer? Orar, jejuar, expulsar, repreender. Guerra espiritual é assim. Às vezes a gente está numa guerra espiritual e nós não temos nem tempo de almoçar. Às vezes nem podemos almoçar, porque o dia inteiro é de batalha espiritual. Então a gente vai só jantar, uma refeição por dia apenas. Mas é assim o cenário de guerra. E você pode estar orando e a sua vida jejuada, né? Sua vida jejuada. E aí você vai estar guerreando, você vai estar na guerra. É orando, é repreendendo, é expulsando, é jogando por terra o tempo todo. As pessoas caem por terra e nem sabem que caiu. Chega todo quebrado no outro dia. Caiu por terra e nem sabe o que aconteceu. Foi guerra espiritual que Deus deu para você na sua mão. Você venceu. Então nós vemos aqui, versículo 10, né? Davi perguntou para Deus, Senhor, posso subir contra eles? Posso lutar? Eles já estavam ali, já tinham cercado Israel, já estavam ali no vale. E Deus disse para ele, né? Sobe que eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi subiu. Davi subiu, os inimigos tropeçaram, caíram, ele foi lá, finalizou a espada, ficou liberto. Israel foi liberta. Só que o inimigo torna a investir novamente. Muitas das vezes, meus amados, a guerra que você está vivendo já está vencida. O inimigo arruma uma mentira, um pretexto para voltar a te atacar novamente. É o que aconteceu aqui com o rei Davi. É a mesma estratégia que o diabo usou naquela época, ele usa hoje em dia ainda. Olha só, versículo 13. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Tornaram, voltaram, se juntaram, se regruparam. Veio mais soldados filisteus e também novamente estava ali de novo para atacar novamente Israel. Eles voltaram. Já tinham perdido a primeira batalha, tinham perdido a guerra e eles se regruparam e voltaram para lutar novamente. Os inimigos, ele odeia tanta a nossa vida, eles odeiam tanto só o fato da presença de Deus estar em nós, que eles ficam obcecados, desesperados, possessos, a dizer a palavra certa, né? Possuídos de mal, de demônios, para querer te derrotar, para querer te afrontar. 1 Crônicas 14 e versículo 14. E tornou Davi a consultar Deus. Olha que intimidade com Deus que Davi tinha. Davi, ele orava a Deus, Senhor, ele conversava com Deus, Senhor, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É assim que Deus espera de nós, é assim que Deus quer que nós venhamos a agir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí Deus falou para ele assim, não, dessa vez tu não subirás, tu vai dar a volta por trás. Olha só, Deus deu ainda uma estratégia de guerra. Então, o importante de consultar a Deus, né, de consultar a Jesus. Os filisteus tinham se reagrupado, estavam ali novamente para a afronta. Eles estavam ali com alguma estratagema. Então Deus fala para Davi, não, você não vai ter um combate direto dessa vez. Você vai voltar por trás e por trás das amoreiras. Quando tu ouvires um passo, um caminhar, um andar sobre as amoreiras, aí tu ataca. Olha só a estratégia que Deus deu para Davi. E quem era que estava andando ali sobre as amoreiras? Né? Vamos ver? Olha só. Versículo 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, pelas copas das árvores, então saía a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti. Olha só, quem é que estava ali? Deus. O próprio Deus peleja por nós, as nossas guerras, irmãos. O próprio Deus, ele muitas vezes manda anjos, mas na maioria das vezes é o próprio Deus que pega do escudo, pega do broquel, pega da espada e vai e peleja. Como nós vemos lá em Salmos 18, que o Senhor, ele mesmo montou num querubim e voou, e ele mesmo peleja as nossas guerras. Como nós vemos também lá em Deuteronômio 32, o Cântico de Moisés, onde Moisés fala sobre isso, que Deus afiará a sua espada reluzente. Ele é que peleja por nós. Então, meus irmãos, Deus peleja por nós. Não tenha o que temer. Não tenha medo da batalha. Às vezes você vê um exército te cercando. Não tenha medo. Vão cair tudo por terra. Vão cair tudo por terra, porque ninguém resiste à presença de Deus. Só a presença de Deus
Só a presença de Deus, eles já estão tudo caindo por terra. Vou ler novamente, versículo 15. E há de ser que, ouvindo um ruído de andadura, alguém andando sobre as árvores, ó, pela copa das amoreiras. Os pés de amoras, né? Tinha uns pés de amoras ali. Alguém andando sobre as copas das árvores do pé das amoreiras. Então saía a peleja. Esse era o sinal para Davi. Então Davi estava ali, camuflado, escondido, só esperando o inimigo chegar. E aí quando ele vê, escuta o barulho, alguém andando sobre a copa das amoreiras, ele parte para a batalha porque Deus tinha saído já na frente. Deus ainda revelou uma estratégia de guerra para Davi. Então, o importante de consultar a Deus é nós sabemos que Deus ele vai nos dar ainda estratégias maiores. O importante é termos essa intimidade, esse relacionamento com Deus, essa conversa. Versículo 16. E fez Davi conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Olha só, Deus havia ordenado para Davi, faça assim, assim, assim. É muito perigoso, irmãos, você não ouvir a voz de Deus e querer agir por conta própria. Aí, quando você age por conta própria, Deus não vai agir porque você está agindo por conta própria. Então, fica na espera. Se Deus falou, obedeça. Faça o que Deus mandou. E você vai ver que a vitória vai chegar para você, para mim e para você, né? Mas faça o que Deus ordenou, faça o que Deus mandou. Saul não fez o que Deus ordenou e Deus o rejeitou, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, misericórdia, mas ele exige obediência. Então nós temos que estar atentos para obedecê-lo. Obediência é o principal fator que vai te manter nos caminhos do Senhor, com essa intimidade com Deus, você conversar com Ele, muitas vezes face a face, e você ouvindo. Eu estava pedindo para Deus, Senhor, fala comigo, eu queria ouvir a sua voz. Ontem de manhã, ontem foi feriado, eu estava dormindo ainda, que eu falei, vou dormir até um pouco mais tarde, mas quando foi 8 da manhã, escutei uma voz, Jefferson, né? Tem ninguém aqui, meu Deus. Logo eu imaginei, lembrei daquela passagem de Samuel, que Deus chama Samuel, Samuel, Deus chama 3 vezes, né? Então eu já levantei, já vim aqui, abri a porta, não tinha ninguém, não era nada, não tinha ninguém, claro, era Deus, era o anjo do Senhor que havia me chamado ali, porque eu reconheço a voz de Deus, mas era uma voz diferente, então com certeza era a voz de um anjo, porque tinha autoridade na voz, eu senti autoridade na voz quando me chamou. Jefferson, foi muito bom assim, de ouvir essa resposta de Deus tão rápida que eu tinha pedido, Senhor, fala comigo, me chama pelo nome. E eu ouvi, irmãos, é uma coisa linda. Deus agindo, Deus trabalhando, Deus cuidando, né? Olha só então, o versículo 17. Assim se espalhou o nome de Davi. Primeira vez, quando Davi tinha vencido a primeira batalha, foi só para ter a vitória. Mas o inimigo se agrupou, ajuntou de novo e foi de novo para cima. Nessa segunda vez, então, Deus deu algo maior a Davi. Então, quando o inimigo ele persiste em querer te derrubar, a sua bênção vai aumentando. Quando ele persiste em te abater, a sua vitória vai ser maior, vai se aumentando, vai ser maior também, porque a vitória nossa vem de Deus. O que Deus deu a Davi? Espalhou o nome de Davi por toda aquela terra, e o Senhor pôs o seu temor sobre o coração daquela gente. Então, Deus ele agiu, a segunda vez, o segundo ataque, foi para fazer o nome de Davi, que Deus garantiu para que as pessoas nunca mais viessem a atacar daquela forma ali. Colocou temor no coração das outras pessoas. Temor no coração daquela gente. Então eles já pensavam 2 vezes contra Davi. Não, o Deus dele peleja por ele. Não, não vou levantar contra Davi de novo, não. O Deus dele está lá, com a espada afiada, espada reluzente, afiada. Os anjos arqueiros estão ali apostos, com as flechas preparadas para lançar suas flechas de raios. Então não vou, não. A pessoa pensa 2 vezes. O inimigo vai pensar 2 vezes antes de te atacar novamente. Porque Deus vai deixar um marco tão grande no território do inimigo que eles vão olhar e vão falar:
Não, não, Deus é com ele. Não vou mais subir contra ele, não. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Deus é bom. Deus é bom. Na guerra espiritual hoje também não é diferente, né? Na batalha espiritual o inimigo inventa mentiras, ele inventa trapaças, ele quer te derrubar de qualquer jeito, ele não consegue te derrubar porque você é íntegro, aí ele começa a inventar calúnias, mentiras, fofocas. As pessoas vão acreditando, mas logo cai a máscara, né? Logo a pessoa descobre a verdade por causa do seu testemunho. Então, meus amados, as pessoas vão te conhecer não pelo que os outros falam, nem não pelo que os outros inventam mentiras contra você, mas é pelas suas vestes. Esteja com as vestes brancas o tempo todo. Esteja com as vestes brancas na presença de Deus. E essas pessoas elas vão te conhecer pelas tuas vestes, pela tua vestimenta, pelas tuas roupas, a sua roupa. Tentaram colocar uma roupa de vergonha, tentaram colocar uma roupa rasgada, uma roupa de injúria, de calúnia, de mentiras, uma roupa toda rasgada em você, mas é a roupa de Deus que prevalece. É essa roupa de Deus que as pessoas vão ver em você. Eles vão te conhecer pelas tuas vestes. Vão olhar para você e vão falar: nossa, as vestes dele. Entendeu o que eu estou falando? É assim que Deus faz. É assim que Deus vai fazer. Os inimigos cercaram o povo de Deus ali, soberbos, orgulhosos, achando que dessa vez iriam destruir, iriam ter êxito, arrasar com o povo, com o exército de Deus ali. Salmo 59 e versículo 6. Salmo 59, versículo 6. Voltaram à tarde, dão grunhidos como cães rodeando a cidade. Eles voltaram para a guerra. Eles haviam perdido a batalha e voltaram novamente para a guerra para atacar Israel. Voltaram, olha só, dando granidos como cães rodeados. Eram demônios, puro demônios. Os filisteus estavam endemoniados. Agora o versículo 7. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Eles podem vir, eles podem se alinhar para a batalha, eles podem te cercar, mas Deus ele vai rir da cara deles, porque só com a presença, puf, cai por terra. Cai tudo por terra, não, ninguém fica de pé na presença de Deus. Ninguém fica de pé. Aí você só chega lá e vai expulsando os demônios, né? Sai dele em nome de Jesus, seja selado com o selo do Espírito. Por quê? Porque quando o demônio sai, ele volta para a pessoa. Se você não selar com o Espírito Santo. Então o demônio sai, ele anda, traz mais 7 ainda piores do que ele, e aí volta para a pessoa. Então você não pode só expulsar o demônio. Sai em nome de Jesus, o demônio expulsou. Saiu. Você tem agora a autoridade que o Senhor Jesus recuperou e te deu. Agora você fala assim: em nome de Jesus, seja selado agora com o Espírito Santo. Senhor, manda o teu Espírito sobre essa vida. E o Espírito Santo vem e preenche aquele coração. Pronto. A porta fechou para o inimigo. Ele não entra mais. Porque ele não suporta a glória e a presença de Deus. Então, o inimigo perdeu, o inferno foi saqueado. O inimigo mandou um exército ali para te afrontar, para te matar. Deus jogou todo mundo por terra. Você foi lá, expulsou o demônio um por um e selou com o Espírito Santo de Deus um por um. O exército inimigo perdeu. Aqueles um agora são de Deus. Então vão estar na presença de Deus. Não tem como, o inimigo, o inferno foi saqueado. Ele mandou ali para te fazer mal. Ele perdeu aqueles soldados ali, agora virou para o lado de Deus, porque Deus é assim que ele age. É assim que ele age. Rirá o Senhor da cara deles, né? Salmo 59 e versículo 8. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos esses gentios. 9. Por causa da sua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Versículo 10. O Deus da minha misericórdia me prevenirá, Deus me fará ver o meu despojo sobre os meus inimigos. Versículo 12. Olha só que lindo versículo 12. Pelo pecado da tua boca e pelas palavras dos teus lábios fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições, pelas mentiras que profere. O inimigo ele vem para cima de nós
Mas antes, eles ficam à espreita, te olhando. E quando você passa, eles ficam ali amaldiçoando, ficam te xingando baixinho, cheio de ódio, cheio de ira no coração. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Versículo 13. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Até os confins da terra, nós somos descendência de Jacó, nós somos herança do Senhor, somos heranças do Senhor até os confins da terra. Então, sempre vai ter ali um engraçadinho que vai se levantar, que vai nos afrontar, mas já está vencido. Essas pessoas têm esse confronto, elas são expulsas, o demônio é expulso, essa pessoa é liberta, e você tem a oportunidade de orar para essa pessoa, de expulsar esse demônio, e essa pessoa ficar livre, essa pessoa é salva. Mas quando a pessoa está ao redor, vocês passam muitas das vezes perto da pessoa, essa pessoa, o demônio é preso, o demônio é expulso, mas você não teve a oportunidade de chegar e selar com o Espírito Santo, de pedir, Senhor, Espírito Santo, venha nessa vida e toma essa pessoa, preencha esse vazio do coração para que o inimigo não volte a possuí-lo novamente. Quando você não tem essa oportunidade, essa pessoa ela é levada à destruição. Então, olha a guerra espiritual a que nível chega. A mão do Senhor os persegue para os destruir, porque eles não voltaram-se para Deus. Eles foram libertos, não voltaram para Deus. Está escrito aqui: consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei na tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque foste o meu refúgio e proteção no dia da minha angústia. Aqui então está falando de uma ação de graças. Depois que Deus der o livramento sobre os teus inimigos, sobre os nossos inimigos, nós temos que agradecer a Deus. Temos que fazer um culto de ação de graças. Temos que render graças ao Senhor, porque Deus espalhou nossos inimigos. Ele nos livrou, nos deu esse livramento, como lá em Salmo 27:3, né? Voltando aqui em Salmos 27:3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Nós confiamos em Deus. E Deus ele vai desbaratar os nossos inimigos. Vai mandar um para cada lado. Alguns vai para longe. Alguns são enviados para longe de você. Porque esses muito te feriram. E esses não podem mais te ferir, porque Deus vai mandar eles para um lugar muito longe, distante de ti. E ali eles vão começar a pagar o preço por terem tocado no ungido de Deus, por terem ferido, por terem tocado em você. Hoje em dia não é diferente. A guerra, ela é espiritual da mesma forma. Só que hoje em dia, o Espírito de Deus, nós expulsamos esses demônios e selamos com o Espírito Santo. Com a vinda do Messias, ele reconquistou para nós essa autoridade de Adão, e nós podemos expulsar esses demônios. O demônio foi expulso do céu e ele chega aqui, ele quer invadir as pessoas, possuir as pessoas, ele vai ser expulso das pessoas. E é assim que acontece, meus irmãos, na guerra espiritual. Vamos, no final de tudo, fazer um culto de ação de graças para agradecer a Deus, para dar louvor pelo livramento que Deus nos deu, que Deus nos faz a cada dia. Amém? Vamos estar orando então. Hoje nós vimos Salmos 27, 2 e 3. E no próximo estudo vamos colocar o Salmo 27, capítulo 4 e 5. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Hoje nós aprendemos sobre guerra espiritual. O inimigo perde a batalha, mas ele volta para guerrear. Ele volta para guerrear até a hora que Deus põe um ponto final. Manda um para longe, o outro é liberto, o outro é expulso. E assim nós vamos caminhando nessa jornada e Deus vai dando vitória dia após dia para os escolhidos do Senhor. Nós estamos numa batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual, que a cada dia essa guerra tenta ficar pior. Mas a cada dia, quanto pior acontece a guerra,
maior o livramento, maior superabundou a graça, né? Aonde imperou, dominou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais forte a guerra vem contra nós, maior o livramento, maior a vitória, maior a derrota do inimigo e maior a presença de Deus e o agir de Deus, e é assim que Deus faz. Vamos orar então para Deus abençoar a sua casa e livrar você daqueles que te perseguem, dos seus inimigos. Joga os seus inimigos por terra para que você tenha liberdade de estar na presença do Senhor. Amado soberano Deus de bondade e misericórdia, aqui estou, Senhor, com estas pessoas, orando junto com essas pessoas, ó Pai, colocando essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, todos os adversários, esses demônios, esses filisteus que têm se levantado contra estas vidas, contra as nossas vidas, sejam jogados por terra em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Que eles não se levantem mais, Pai. Esses demônios se levantarem, desça fogo do céu e consuma esses demônios, esses espíritos malignos, Pai, para que essas pessoas sejam libertas, sejam livres e possam usufruir da bênção, da prosperidade e de todas as promessas que tu tens, Pai, na vida de cada um. E se há alguém enfermo entre nós, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Receba essa palavra em nome de Jesus e saiba, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, de que os que temem a Deus e os livra. Então, confia nele. Confia no Senhor, faça como Davi, né? Ainda que um exército te cerque, ainda que um exército de inimigos, você olha assim, tá tudo cercado, mas nele confie, confia em Deus, nele confiaria. Ainda que um exército levanta contra mim, nele confiaria. Salmos 27 e versículo 3. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Shalom. Shalom, né? É o Shi do Shalom. Shalom a todos, Deus abençoe.